Olá, seja muito bem-vindo a mais um videocast Horário de Visita do Hospital São José. A gente tem buscado trazer informações relevantes, conteúdos importantes para que você conheça um pouquinho mais da história dessa entidade que está aí há 87 anos quase fazendo a história, trazendo, contribuindo com a saúde de Criciúma e de toda a região. O nosso convidado de hoje está há algum tempo na entidade, é uma pessoa que eu julgo muito estudiosa, né? Tem bastante história para contar para a gente aqui. Então, eu vou chamar o nosso convidado, vou abrir o microfone para o nosso convidado, Dr. Eric Benedetti Lineburger, médico anestesiologista. Muito obrigada pela participação aqui no nosso videocast. Seja muito bem-vindo, doutor. Não, obrigado, prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade para uma conversa. Excelente. É isso aí. Doutor, vamos contextualizar um pouquinho para que as pessoas te conheçam, né? O doutor Eric, a gente sempre vê aí nos congressos, né? Palestrando, dando aula também fora, né? Eu acredito que em outros lugares, né, doutor Eric? Mas como é que começou? Como é que o doutor Eric entrou na medicina? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Bom, a minha história com a medicina, acho que, assim como todas as pessoas, né, todo mundo tem aquele pouco de médico dentro de si, né? Então, o que acontece é que desde de criança, andando no hospital, ou seja, né, com algum familiar, algum parente, durante minha internação, que a gente tem aqueles primeiros contatos no hospital, Sim. já me chamava bastante atenção o ambiente, o papel dos profissionais de saúde, das enfermeiras, das auxiliares de enfermagem, dos médicos, até o cheiro do hospital. Eu lembro que, assim, que me agradava, né. Hoje, com costume, eu já não tenho mais aquela sensação do cheiro que eu tinha da Perde um época, pouco, né? mas hoje eu lembro, assim, com bastante, saudosismo e do interesse, né, de Pela medicina. descobrir esse mundo da medicina naquela época. Então eu acabei, seguindo a área mais tarde, assim, comecei a minha trajetória. Qual é a tua forma? Tu te formou onde, doutor Eric? E depois da especialização, como é que foi esse processo? Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, né, Uhum. então minha formação foi no ano de 2002, então veja que nos anos 90, existiam poucas universidades no estado de Santa Catarina, então era comum o pessoal da região e do estado já precocemente, os vestibulares começavam ali Aham. já no começo de dezembro Sim. a prestar prova para outros estados, né? E a Universidade Católica de Pelotas era uma das primeiras ali no começo de dezembro. Eu acabei prestando prova e ingressando nos anos 90 na Universidade Católica, ali segui a minha formação, que foi uma oportunidade, uma experiência bastante interessante. E depois veio a especialização em anestesiologia. Hoje a gente ouve muito falar, né, sobre o serviço de anestesiologia, mas o doutor já tem uma formação há algum tempo. Como é que foi? Por que essa escolha de anestesiologia, doutor Eric? Bom, isso é uma história interessante que eu até costumo conversar com os estudantes de medicina, no Hospital São José e Aham. com os nossos residentes, né. Eu comecei uma cadeira, né, de anestesiologia, uma disciplina de anestesiologia e farmacologia, principalmente, né, na metade ah, do ano letivo, exatamente na metade na faculdade, onde o responsável pela disciplina de farmacologia era um médico anestesiologista, né. Tá. E era uma disciplina que era considerada bastante difícil na época, né, e Faz era um muita momento conta, né? de Eu já estava sim, lendo alguma tem coisa, eu digo: muita "Gente!" tem muita física envolvida, matemática, enfim, é uma área que envolve bastante essa questão de ciências básicas, né. Sim. Mas voltando à questão da escolha, eu prestei essa disciplina e eu lembro que no primeiro semestre as cadeiras eram anuais, né, eu acabei indo muito mal em farmacologia, o que fez com que eu tivesse que, para não repetir o ano, essa Sério? era a situação, né, porque na época a gente entrava na sala, era comum ter 10, 15 alunos que eram
repetentes ali Olha só, da da disciplina. cadeira, tamanha dificuldade, né? E eu, para não cair nessa situação, acabei tendo que estudar, assim, de maneira profunda a farmacologia para conseguir a minha nota e passar na cadeira e tal. Então eu me dediquei bastante durante esse ano à farmacologia, passei na cadeira, enfim, consegui a minha nota para passar. E eu lembro que no final, como eu me aprofundei no assunto da farmacologia, que são bases aí da anestesiologia, né? Aham. Eu pedi lá para o meu professor, chefe da cadeira, se eu poderia acompanhar a anestesiologia, né, para integrar meu conhecimento teórico com a Olha só, prática no centro cirúrgico. Ele era anestesiologista, sério? então eu acho que a minha história começa aí. Olha só, que bacana, né. E a gente sabe que o doutor está há algum tempo no Hospital São José, né, eu lembro que um tempo atrás eu estava mexendo em algumas fotos, eu até mandei para o doutor, disse: "Ó, a cadeira de anestesiologia", eu tô assim: "Nossa, já operei nessa maca", né, enfim. Hoje as pessoas ainda têm um pouco de medo, né, doutor Eric? "Ai, anestesia é anestesia geral, é anestesia", tem vários nomes, né. Vamos comentando sobre eles aqui. Mas precisa ter medo? Conta um pouquinho, assim, o que que é anestesiologia para que as pessoas possam entender, né, sobre esse processo, por que a necessidade, do serviço de anestesiologia num procedimento cirúrgico, né, a importância que é. Ah, bom, essa é a pergunta que eu faço no primeiro dia de aula na disciplina de Ah, é? anestesiologia aqui na Universidade Extremo Sul Catarinense, né, onde eu leciono. Eu pergunto para os alunos, né, qual a ideia que vocês têm do médico anestesiologista? E é interessante, hoje menos, né, tem diminuído essa Aham. noção, mas a noção em geral do aluno, e eu posso estender para o público em geral, é que o anestesiologista é responsável por estabilizar o paciente naquela janela específica que é o procedimento cirúrgico, cuidar dos sinais vitais, cuidar que ele não tenha dor. Uhum, Então, uma visão muito relacionada à sala de cirurgia, à cirurgia e ao intraoperatório, uhum. né? Então, hoje, quando nós pensamos no profissional, no médico anestesiologista, a gente pensa num profissional que atua na medicina perioperatória, né? O que é a Uhum, medicina perioperatória? Cuida do doente desde antes da cirurgia, preparando esse paciente da uhum. melhor forma possível para enfrentar o procedimento cirúrgico, Tá. escolhendo as melhores técnicas, o melhor cuidado baseado nas condições do paciente, no tipo de cirurgia, para passar por esse processo do intraoperatório e, inclusive, cuidando no pós-operatório, né, por meio do controle da dor aguda, que tem uma importância extrema no desfecho do paciente, ou seja, na condição que ele vai receber a alta hospitalar e que vai se Sim. recuperar dos efeitos da cirurgia e da anestesia, inclusive estendendo até um pouco mais longe, que é na reabilitação, né? Um pouco mais longe no pós e um pouco mais precoce hoje Aham. também com relação ao pré-operatório, que a gente já usa um termo chamado de pré-habilitação, que é Hum. habilitar o paciente nas suas condições físicas máximas para enfrentar uma cirurgia, Sim. que é algo que hoje está começando, mas que deve evoluir significativamente aí nessa próxima década, né? A gente sabe que, a pessoa geralmente, né, me corrija aqui se eu estiver falando alguma coisa de errado, mas a gente sabe que qualquer paciente que entre no centro cirúrgico precisa ter anestesia, independente do procedimento que ele vai realizar. Como é que funciona? E o nível não sei se é essa palavra, mas o grau de anestesia ou de tipo, né, de procedimento que vocês anestesiologistas utilizam é diferente de um paciente para o outro? Como é que são os processos, doutor? Olha, com relação à escolha da anestesia, claro que existem procedimentos, geralmente mais superficiais, que Aham, não envolvam estímulos dolorosos intensos, onde ah, o anestesiologista pode cuidar mesmo assim, fazendo apenas a monitorização, tá. né, do paciente, cuidando sem necessariamente aplicar uma anestesia. Uhum. O cirurgião, muitas vezes, como acontece, nas unidades aí de saúde, no pronto-socorro, pequenos procedimentos, anestesia local, Uhum. inclusive existe a norma do Conselho Federal de Medicina, com relação ao uso da anestesia local, né, e geralmente quando esse uso está relacionado à dose, né, quando ela passa de determinada dose,
Então exige a presença de monitorização e do anestesiologista. Agora, claro que para os diferentes tipos de anestesia, e nós temos a anestesia regional, a gente pode anestesiar um segmento corporal específico, membros superiores, membros inferiores, bloqueios oftálmicos, a própria anestesia geral em si, bloqueios condutivos, como anestesia peridural para analgesia pós-operatória. Todo esse universo de técnicas anestésicas que são extensas, nós adequamos sempre relacionado ao porte da cirurgia, às Uhum. necessidades da cirurgia, se essa técnica vai contribuir para o paciente em termos de melhorar desfecho, não é simplesmente uma técnica para ausência de dor, Uhum. mas é que se eu pegar, por exemplo, uma técnica condutiva para a cirurgia torácica, apenas um exemplo, eu posso com essa técnica diminuir morbidade, mortalidade pós-operatória, então são escolhas importantes Sim. que o anestesiologista faz. E, enfim, tudo isso requer treinamento, habilidade e avaliação das condições do próprio doente. Então, Sim. existem condições do paciente, condições da cirurgia, Uhum. né? A melhor técnica em adequação com a equipe cirúrgica, para as necessidades do cirurgião, que também Sim. são muito importantes. Então, O essa. doutor atua bastante, né, em procedimentos cardíacos, né? O doutor está sempre auxiliando e ali junto com a equipe. Existe um diferencial para esse tipo de cirurgia específica, já que quando a gente fala do coração é sempre parece que é sempre mais grave, né? Existe alguma técnica, algum procedimento diferente para a atuação do serviço de anestesiologia na condução dos procedimentos cardíacos? Existe o que a anestesiologia, no sentido da anestesia de grande porte, Aham. ela. O cardíaco é grande porte. Sim, grande porte. Então, cirurgias torácicas, cirurgias neurológicas, transplante, em geral, são cirurgias de grande porte. Elas, quanto maior o porte da cirurgia, maior a necessidade de monitorização invasiva, monitorização especializada, ah, conhecimento especializado que muitas vezes o período da residência, que é de 3 anos, não dá uma consistência suficiente para o entendimento profundo da informação desses monitores, da técnica para utilizar nesses pacientes graves, né? Porque Tá. são pacientes graves, Sim. cirurgias de grande porte. Né? O que acontece é que o anestesiologista ele procura especializações, mesmo após o término da residência, seja na forma de fellowship trainings, que a gente Uhum. chama, né, que são programas de aprimoramento em anestesiologia. Nós Uhum. temos alguns no Brasil, já em anestesia cardiovascular. As gerações mais antigas, e aí eu me incluo com experiência acumulada e cursos, assim como o odontólogo, né? Aham. Ele faz aqueles cursos de imersão, isso Sim. existe muito na anestesiologia também, que ao Aham. longo dos anos ele vai se aprimorando para atuar então nesse paciente grave. Especificamente a anestesia cardíaca, ela evoluiu nos últimos anos com relação à formação de um time cardiovascular, uma equipe que envolve a equipe cirúrgica, o anestesiologista de maneira sui generis, porque existe muita tomada de decisão Sim. compartilhada entre o cirurgião e o anestesiologista, principalmente no que se refere à imagem, né, à Aham. ecocardiografia. Então, hoje nós temos inúmeros colegas aqui no Brasil, assim como exemplo dos outros países da América do Norte, Europa, que tomam a conduta, definem o final de uma cirurgia, Sim. de um reparo valvar, de a estabilidade do sistema cardiovascular para poder encaminhar esse paciente para a UTI. Então, realmente foi uma evolução no sentido de não só apenas o anestesiologista, talvez não apenas a palavra, né, mas proporcionar aquela janela para atuação cirúrgica, Uhum. para patologia cirúrgica em si, mas de maneira ativa, tomando decisões importantes, inclusive definindo sucesso e final da cirurgia. Nossa. Olha, o reparo cardíaco, seja valvular, seja de vascularização, ficou adequado, a gente pode terminar a cirurgia. Então,
essa interação foi uma evolução bem Nossa. interessante da especialidade. Falando em evolução, doutor, a gente vê que muitos equipamentos, né, são necessários para também auxiliar vocês nesse processo durante o procedimento cirúrgico, né? Há também, a gente vê que o Hospital São José tem se preocupado com isso também ao longo dos anos, né? Há também essa necessidade de aquisição de novos equipamentos. Como é que tu vê, né? Tu acabou de dizer que está há algum tempo ali no hospital também, faz parte dessa geração que trouxe esse crescimento também aqui para a nossa cidade. Como é que é? O que vocês utilizam de equipamentos de que, ó, Kátia, hoje a gente tem equipamentos de alta tecnologia e a gente vai fazer esse tipo de processo, de procedimento. Como é que é essa evolução nesses auxiliadores, digamos assim, de equipamentos, né? Ah, bom, a evolução vem sempre em conjunto com o apoio da administração e o apoio de um grupo de médicos que também faz parte da administração, no sentido de desenvolver o ambiente perioperatório e adequar da melhor forma possível ao máximo que a especialidade pode oferecer, porque nós temos um hospital de ensino, certo? Então, nós temos uma visão, nós temos uma missão, que isso entra em completo alinhamento com termos um ambiente com monitorização de ponta, com não só monitorização, mas a formação de uma conduta perioperatória do paciente baseada na evidência atual. Então, por exemplo, nós temos programas de recuperação acelerada do paciente na instituição, nós temos, principalmente com que se trata de jejum pré-operatório, nós temos monitores multiparamétricos que não só nos informam, mas fazem com que o anestesiologista e o pessoal do pré-operatório mude uma conduta baseada na monitorização. É um hospital pioneiro por exemplo, na ultrassonografia point of care aí no sul do Brasil, isso eu posso afirmar com certeza, tanto de ultrassonografia quanto de ecocardiografia. A monitorização cerebral também foi pioneiro nesse sentido, com alguns trabalhos realizados que tiveram impacto importante na comunidade. Então, eu acho que isso realmente vai em paralelo com a missão e a visão do Hospital São José como hospital de ensino. Quando o doutor fala em monitorização, só para que as pessoas possam entender o que tipo de efeito, o que faz essa monitorização no momento, né, do procedimento cirúrgico do paciente? São equipamentos que dizem o que está acontecendo? Enfim, conta um pouco para as pessoas. Exatamente. Assim, quando eu falo em termo monitorização, nós temos alterações pela cirurgia, pela anestesia de praticamente todos os órgãos e sistemas. Então, nós temos alterações importantes cardiovasculares, respiratórias, endócrinas, neurológicas. Como eu posso avaliar o impacto dessas alterações, com relação à cirurgia, anestesia num paciente? Por meio da monitorização. Então, se eu pegar, por exemplo, sistema cardiovascular, uma ecocardiografia pode me mostrar se o coração está funcionando dentro dos limites da normalidade. Tudo dentro da cirurgia? Dentro da cirurgia, em tempo real. Se eu pegar como exemplo o sistema neurológico, hoje nós monitorizamos o eletroencefalograma, não mais. Talvez aqui alguns conheçam, já tiveram experiência com algum familiar, mas de levar algum familiar, uma experiência própria de fazer um eletroencefalograma, quer dizer, a gente acaba vindo no consultório do neurologista, aquele papel, fazer o traçado do EEG. Isso evoluiu para não ter a impressão de um papel na sala de cirurgia, mas aparece numa tela de monitor como se fosse realmente um computador mostrando o traçado do eletroencefalograma e informando para o anestesiologista as alterações neurológicas da anestesia, né, para atuar da melhor forma possível, dosando a profundidade da anestesia e então guiando
o profissional para tomar as melhores condutas. Sim. Vejam que quando eu falo em monitor, eu meço a utilidade do monitor pela quantidade de vezes que ele me faz mudar a conduta. Ah, Né? Então, olha só. um monitor neurológico está praticamente guiando o anestesiologista, principalmente cirurgias de grande porte, em pacientes idosos, Uhum. extrema importância, adequar a dose da anestesia. Quanto mais frágil o paciente, mais essa monitorização se torna importante. Então, ajuda o profissional a trabalhar em limites adequados em todas as técnicas e praticamente, né, em grande parte das técnicas e situações no Nossa, perioperatório. Isso é uma evolução enorme da que anestesia, né? que bacana, né, às vezes as pessoas não têm esse entendimento e conhecimento. Acho que tem medo da anestesia, né, doutor, às vezes. Mas não Não, precisa ter medo. o medo eu acho que faz parte, é que assim, a anestesiologia, primeiro, principalmente se nós somos, vamos lá, marinheiros de primeira viagem, eu Aham. nunca fiz um procedimento cirúrgico, eu nunca fiz uma anestesia, eu acho que o principal fato se relaciona ao medo do desconhecido. Sim, claro, com certeza. Então, aí vem a importância de estabelecer uma ótima relação médico-paciente, do médico Claro, anestesiologista com o paciente, explicando o que o paciente vai passar, antevendo aí o que o paciente vai enfrentar claro. no perioperatório, preparando esse paciente. Ah, e outra que talvez não mude com a experiência, que eu comparo assim até uma viagem de avião, né? Aham. Eu não acredito muito quando as pessoas falam assim, eu estou completamente seguro dentro do avião, porque é uma situação que a gente perde autonomia. É, Nós verdade. perdemos a autonomia. Toda situação onde nós perdemos a autonomia, nós temos um grau de estresse associado que é normal, Claro. isso é esperado, né? Então, o processo perioperatório realmente, essa questão de eu estar sendo conduzido por outros profissionais, outras pessoas, temporariamente perdendo meu direito de ir e vir ali, Aham, mas claro, tendo a segurança que eu estou sendo bem cuidado, claro. que eu estou sendo bem monitorizado, que eu estou Sim. sob os cuidados de profissionais capacitados e hoje com a informação que nós temos disponível para a população, isso aí a tecnologia e a internet, enfim, são coisas boas da, da, Sim. da, da Não, disseminação da informação. Essa informação e esse conhecimento claro. chega também de maneira mais apropriada, Eu né? me refiro no seguinte, né, pelo fato de ter pessoas, assim, comprometidas, que tenham esse tipo de conhecimento, sabendo da evolução e sabendo de tudo aquilo que elas estão habilitadas a fazer, traz, com certeza, mais conforto para as pessoas, né. E a gente sabe também, doutor, que, né, por ser uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, enfim, o doutor tem levado o nome do Hospital São José a vários lugares, né, a gente acompanha um pouco aí, né, a tua trajetória e vê que tu tens levado alguns cases de sucesso, algumas situações de que já aconteceram dentro do Hospital São José em outros lugares no Brasil e até fora do Brasil, né. São assuntos, são estudos que acontecem quando tu leva, né, esses estudos nesses congressos, enfim, eventos de situações que aconteceram no hospital. Como é que funciona quando tu leva uma história para ser contada num congresso internacional, por exemplo? É de uma situação que foi vivida ali dentro, no centro de pesquisas? Enfim, conta um pouco pra gente. Ah, com relação à atividade de ensino, Aham, né? Então, repito, como o hospital é um hospital de ensino e nós temos, vamos lá, temos a residência médica, claro. né? A primeira turma de egresso aí, no ano de 2013, tivemos a nossa primeira turma de médicos anestesiologistas formados pelo Hospital São José. Então, Sim. isso foi um trabalho que também vem de encontro com a missão e a visão do Hospital São José, mas para proporcionar treinamento especializado em anestesiologia, nós Uhum, temos normas e regulamentos. Então, nós seguimos a norma da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, do uhum. Ministério da Educação. Dentro dessas normas, a produção científica ela é exigida e ela naturalmente faz parte desse projeto. Então, nós temos aí todo ano uma produção mínima científica para esse fim, né? Mas, como eu falei,
não de forma regulatória, mas de forma natural. A pesquisa Tá, acontece de forma natural no claro. hospital. Mas só para situar com relação ao ambiente que Aham. nós vivemos, né? E como a preceptoria da residência também existem regulamentações para qualificação, então, nos últimos anos, nós investimos em programas de pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu concluí meu doutorado há pouco tempo, relativamente, aí no ano de 2018. Então, isso fez com que a inclusão do perioperatório por meio de networking, de pesquisa, a inclusão então, de trabalhos científicos, muitos deles, alguns talvez, multicêntricos, envolvendo outras instituições Sim. nacionais e internacionais, isso faz parte do dia a dia do Hospital São José. Então, hoje nós trabalhamos não só atuando com relação às anestesiologias, às anestesias, mas em ensino, e ao mesmo tempo pesquisas acontecem nesse ambiente, né? Então, nós pesquisamos melhores técnicas para administração de fluidos, melhores técnicas de monitorização, e quando saem esses resultados, sejam preliminares ou definitivos, faz parte do processo apresentar esses resultados em congressos Aham. nacionais, internacionais. Aham. E quando nós temos resultado desses trabalhos, é normal que apareçam convites, porque Claro. de maneira natural, pesquisando sobre esses assuntos, o profissional acaba, de alguma maneira, se tornando um pouco uma expert no assunto, Claro. no caminho disso, né? E eventualmente nos chamam para compartilhar essa experiência Aham. ou demonstrar algo que de repente ainda não está publicado na Sim. literatura que o público tem disponível, que eu acho que é o grande interesse de quem está ouvindo no congresso, numa palestra, é ter informação privilegiada que se eu pesquisar na internet, se eu pesquisar num livro, eu ainda não tenho subsídio suficiente para Suficiente. juntar as Aham. peças, né? Porque grande parte do conhecimento hoje nós conseguimos pela literatura e pelas bases de dados que nós Aham. temos online ainda. Agora, quando a gente vai num evento desse, a gente quer ouvir realmente, pô, em que pé que realmente Como é que foi, né? O a- que que a- aconteceu? a- essa técnica Aham. ou essa doença está acontecendo em centros onde nós pesquisamos, em centro onde nós temos um tratamento diferenciado, onde nós estudamos a fundo essas questões, né? Eu acho que esse é o grande interesse do evento científico e isso é o que faz o Perioperatório de São José participar de maneira Já integrada, né? teve algum caso, assim, doutor, de algum estudo, pesquisa científica de vocês, assim, que vocês levaram para algum congresso e determinado lugar não tinha ainda essa habilidade, vocês ensinaram essas pessoas? Aconteceu alguma situação nesse sentido, assim, de vocês serem inovadores ou pioneiros, enfim, de É, apresentar essa técnica e outras entidades não terem utilizado ainda? Olha, eu posso fazer assim também? Como é que tem alguma história sim, assim? sim, isso acontece. Isso, na verdade, não chega a ser um privilégio Sim. nosso, isso acontece das instituições do ensino, isso está Aham. acontecendo a todo tempo, porque como nós pesquisamos algo que geralmente ah, o profissional procura pesquisar algo que é original, né? Então, o resultado, quando bem feito o trabalho, tanto Sim. para o positivo ou para o Aham. negativo, se eu achei o que eu estava pesquisando ou não achei, para as duas situações a informação é nova. Sim. Né? Então, quando nós apresentamos esse resultado num evento científico, eh, ele, de certa maneira, é uma novidade. Agora, o que caracteriza se essa novidade tem visibilidade é o impacto que ela causa na comunidade científica. Né? Então, Entendi. nós tivemos, sim, alguns trabalhos onde nós mostramos algo extremamente novo, que foi motivo de convite para
mais palestras, para mais pesquisas, de interesse em apoio à pesquisa igualmente, de formação de networking. Para ter uma ideia, hoje nós temos uma quantidade significativa de modernos monitores que nós não encontramos frequentemente nos centros cirúrgicos, muitas vezes pela complexidade, muitas vezes pelo custo, que estão ali simplesmente por causa da pesquisa científica. Então, vale muito a pena. A gente acaba, em várias áreas, trabalhando com material de ponta por esse apoio. Então, claro, tivemos experiências aí de com mostrar... o nome do Hospital São José em outros lugares exatamente, também. de mostrar resultados inovadores, de ter reconhecimento por causa dessa situação. Isso a equipe vivenciou. Espero que continue vivenciando por muito tempo. Que bom. A gente acompanha, né? O doutor falou ali um pouco sobre o serviço de residência médica que existe no Hospital São José, né? Como a gente comentou, é da essência, né, das irmãs que coordenam, que dirigem o hospital, ali ter essa parte do ensino muito forte, né? É delas, elas têm a essência das irmãs escolares, né? Enfim. E a gente vê que o Hospital São José tem algumas habilidades ali no serviço de residência médica, né? E a gente, algum tempo atrás, eu me recordo que a gente teve um número muito significativo de inscrições para o serviço de anestesiologia. Né? Eu acredito que tenha sido a especialidade que mais teve procura, se não me falha a memória. Né? Isso vem muito de encontro à tua dedicação, ao teu empenho aí em estar sempre levando o nome do hospital, que a gente vê que está sempre colocando o nome do hospital aí né, para ser divulgado. E hoje o serviço de anestesiologia ali na residência médica continua com essa força. O que vocês, como médicos preceptores, têm dito para esses novos médicos, né, que têm vindo aí, né? Como é que vocês têm colocado a importância desse serviço, enfim, né, no ensino para eles? Como é que o doutor lida com essa situação para ensinar para que eles continuem sendo médicos dedicados, interessados no assunto? Como é que é essa didática na rotina do dia a dia desses médicos residentes? Acho uma excelente pergunta. Isso é um trabalho contínuo, né? A nossa orientação... talvez eu tenha que começar a responder essa pergunta lá nos primórdios, né? Eu realmente era um profissional muito preocupado com a formação, ainda sou, mas eu era extremamente preocupado porque começamos uma residência médica anestesiologia, quando eu sentei lá para fazer o projeto, tinha 30 anos de idade, né? Quer dizer, quando começou realmente foi aprovado e nós começamos a formar médicos anestesiologistas, sendo que eu, desde então, tenho participado como supervisor do programa de residência médica. Imagina, 10 anos atrás, a minha preocupação, será que eu vou conseguir colocar bons profissionais no mercado, né? Então, nós não tínhamos uma massa crítica de preceptores, de professores tão grande quanto nós temos hoje. Então, desde muito cedo, né, essa preocupação e esse empenho em orientar da melhor forma possível o residente se tornou carro-chefe no serviço, e assim passando de preceptor para preceptor. E, enfim, eu acho que, em termos de orientação geral, eu falo os 4 pilares para os nossos médicos residentes, né? Quer dizer, como anestesiologista, ter vigilância, né? Vigilância não é simplesmente... Às vezes eu ouço um elogio de um médico anestesiologista: olha, está sempre cuidando do paciente, está sempre do lado do paciente, na sala de cirurgia, cuidando no começo, durante, no depois. Isso é cuidar, né? Isso é vigilância, mas não no sentido completo da palavra, porque vigilância é a capacidade psicológica e fisiológica máxima em agir. Então não adianta só estar cuidando do paciente se eu não tenho capacidade de agir perante alguma situação de estresse cirúrgico, onde isso acontece, tá certo? Então essa é a orientação que nós temos passado
os residentes é que para aprimorar a vigilância, certo? Para ter a capacidade, eu tenho que cuidar do meu físico, tenho que cuidar do meu psicológico, Sim. eu tenho que cuidar da minha educação continuada, que é o segundo pilar, certo? Tá sempre Então, buscando. conhecimento Uhum, atualizado, uhum. vigilância, conhecimento atualizado, monitorização apropriada para cada tipo de paciente, cirurgia específica. Isso é um conhecimento que demora para eu escolher. Tem que querer também, né? Se aprofundar, né? Então, eu acho que isso resume tudo que a gente falou Sim. em termos de investimento do Uhum, hospital uhum. que nós temos hoje, Sim. né? E, ah, por incrível que pareça, para quem está escutando e que está vendo e ouvindo aqui, Aham. é uso de checklists, certo? Porque o anestesiologista dá para comparar bem com um piloto de avião. Ele não começa sem um checklist adequado. Então, ter rotina, Sim. né? Ter, vamos lá, é um treinamento de certa forma que nós temos que ter algum grau, eu falo para os residentes, né? Algum grau de obsessão, de compulsão por checklist, por rotina, por checagem, o profissional deve ter. Então, ter vigilância, ter a educação continuada, um estudo continuado, né? Então, é uma exigência de qualquer especialidade, isso não é restrito à anestesiologia, mas Sim. enfim, ter educação continuada, ter a monitorização apropriada e usar de maneira correta o checklist, a rotina. Eu acho que isso são as informações principais e é a mensagem principal. Claro, e fora todo o aprendizado que eles têm durante os 3 Sim. anos, né? Sim. Fica a dica aí para os novos médicos aí que querem Exatamente. acessar a medicina, a anestesiologia ou qualquer outra especialidade, né, doutor? A gente veio conversando, né, sobre a importância da anestesiologia. Eu confesso que agora eu não tenho mais medo, tá? Não, mas a gente já sabe como funciona, a gente sabe os profissionais que o Hospital São José tem, né? Mas assim, eu acredito que ao longo da tua trajetória, ao longo da tua caminhada como médico, né, no serviço de anestesiologia, deve ter passado inúmeras situações. Tu acabou de dizer, né, que existem alguns contratempos, sim, mas que muitas vezes o paciente nem fica sabendo, né? Eu me recordo uma vez, talvez o doutor lembre, né, mas que o meu filho fez uma cirurgia, né, de retirada de amígdala e adenoide. E eu lembro que no momento do procedimento, assim, quando eu até pedi pro doutor, pode anestesiar o meu filho? Eu lembro que foi muito tranquilo porque tu estavas lá, enfim, e teve alguma intercorrência, só que ao mesmo tempo que quando a médica veio falar comigo, a médica que estava fazendo a cirurgia, né? Ela disse, Kátia, o doutor Eric conseguiu reverter a situação na hora de, meu Deus, né? Mãe, né? Disse, meu Deus, mas assim, a gente ficou confiante. E existe alguma situação, doutor, assim, que vocês tenham vivido e que realmente teve um contratempo, mas que depois o paciente saiu e tu disse, graças a Deus, deu tudo certo, né? Tem alguma história, assim, que tu te lembre com carinho? Olha, tem tantas histórias. Não acredito. Eu acho que a anestesiologia, com relação a essa situação, é praticamente o cerne da especialidade Sim. é esse, né? Então, condições onde nós admitimos pacientes instáveis, revertemos esse paciente para o estado fisiológico, vemos o paciente evoluir bem no perioperatório, receber alta, hospitalar, é, faz parte inerente. Eu acho que, como comentou, um caso que nós tivemos aí, até que o Dr. Mário Burg falou aí Falou alguns episódios atrás. nos episódios atrás com relação, eu acho que dá para tirar como exemplo bastante essa situação Marcou. que me marcou, assim como várias outras. Aham. Então, nós atuamos com profissionais das mais variadas especialidades cirúrgicas, com politraumatizados, é um hospital de referência no sul do estado. Então, muita coisa acontece. Agora, com relação ao que me marcou, talvez eu fuja um pouco da resposta objetiva com relação a um caso específico, Aham. até por essa característica da especialidade, mas eu acho que o que mais me marcou com relação à especialidade no hospital
foi o fato de nós temos nossos primeiros residentes aí sendo aprovados no título de especialista Ah, formados pelo Hospital São que José. bacana. E depois disso sendo aprovados pelo título superior de anestesiologia, que é um outro título além da título de especialista, que permite pela sociedade ensinar a especialidade. Olha que bacana. Um título diferenciado. Eu acho que quando eu vi essa situação, Eu fiz eu um bom trabalho, ajudei a construir essa nós, assim, a equipe. a equipe, o serviço de anestesiologia, o hospital, acho que um conjunto de pessoas que acabou convergindo para que hoje nós pudéssemos estar atuando e continuando a ensinar a especialidade com quase 70% do corpo clínico de anestesiologistas sendo egressos do programa de residência médica. Então, para mim, Ah, eu é? acho Olha que que bacana. exatamente. Então, para mim, eu acho que isso é o que mais me marcou em termos de Ah, especialidade boa parte no dos Hospital médicos São José. anestesiologistas que atuam hoje no Hospital São José já foram alunos da residência. 70%. Olha que bacana. E a gente sabe que vem gente de vários lugares do Brasil, né, doutor? Eu lembro quando a gente faz ali a entrevista, né, sobre a prova, enfim, dos médicos, tem gente de todo o Brasil. Então, nós somos referência aí Tem, para que as pessoas venham fazer as suas especializações aqui no tem, Hospital São José. exatamente. Exemplo, eu tenho um residente agora que é da Bahia, que fez formação em Espírito Santo, que está fazendo residência Olha, médica aqui no Hospital São José, olha, no primeiro ano de anestesiologia, só um exemplo. Então, isso é olha. verdade, isso acontece nas demais residências médicas, especialidades. Então, é um serviço interessante, Sim. produtivo, que tem também um impacto regional importante. Uhum. ah, ah, eu lembro que quando na formulação e na confecção do projeto de residência médica, uma das principais justificativas, né, era aprimorar leitos cirúrgicos inativos na região. Hum. Então, eu lembro que eu fiz a proporção de leitos inativos era maior do Estado, e muitos por falta de profissionais capacitados. Ah, Maior do Estado quando comparado às macro-regiões de sim. saúde, quando comparado às secretarias de desenvolvimento regional, que se não me engano, que a região de Criciúma tem 11 municípios, né? Uhum. Era menor do Estado. E vejo que muitos desses profissionais formados no Hospital São José, com anestesiologistas, com essa característica de a atuação perioperatória consegue melhorar o ambiente onde ele trabalha, Uhum. consegue orientar a administração, um diretor técnico, um diretor administrativo de pequenos hospitais da região e hospitais de médio porte ou até maiores, de aprimorar o perioperatório e dar condições de ativar esses leitos. E isso realmente aconteceu nos últimos anos. Eu acho que foi um trabalho muito positivo para a nossa região. A gente viu também aí, o doutor contou várias histórias, enfim, contextualizou muita coisa do que, né? E na parte assim, a gente vê hoje o Hospital São José crescendo, tá aí, né? Um novo prédio com 9 andares sendo erguido, né? Vai ter novas salas de UTI, leitos de internação, enfim, muita coisa. Doutor, vê hoje a evolução do Hospital São José nesse sentido, assim, chegou há quanto tempo no Hospital São José, doutor Eric? Olha, eu nasci no Hospital São José. Eu até costumava brincar com a equipe de cirurgia cardíaca. Muito tempo eu trabalhei na sala de cirurgia onde eu nasci. Ah, Então, dei uma volta, fiz a minha formação e voltei. Mas eu voltei voltou, em 2006. Então, como 2006. médico anestesiologista em 2006, né? Então, há algum tempo 2006, vendo essa mas evolução. conseguiu ver evolução, né? Como é Sim. que como é que tu vê o carinho, enfim, o que sentimento tem hoje de ver, crescendo, né, para que a gente possa atender de melhor forma as pessoas? Olha, cada vez que eu subo um elevado na cidade, olho aquela obra que é uma obra que chama a atenção com relação ao horizonte, o skyline da cidade já faz parte, aí o prédio do Hospital São José, aí, vamos lá, se concretizando como um hospital dos maiores da região sul do Brasil, eu vejo que ah, toda essa missão e visão que levou a, a, a não só a formar bons profissionais e dentro dessa filosofia conseguir atender os pacientes da melhor forma possível,
e ainda contribuir com o crescimento regional, é um privilégio, né? Poder, como criciumense, visualizar, vivenciar essa evolução e ainda conseguir visualizar o que está para frente, né? O que Está pode por vir, né? acontecer com relação a essa instituição que é extremamente promissor, né? Com Tanto para pesquisa, para ciência, quanto para cada vez mais podemos ter acesso de alta qualidade para a região. Assim como a minha época eu tive que me deslocar Para outro para estado. Uhum. fazer a minha formação e alguns pacientes tiveram que se deslocar para fazer, então cada vez mais nós temos na nossa volta tratamento aí diferenciado, tratamento disponível, né, para a população, então colocando nossa região no cenário médico e profissional aí das grandes cidades e dos grandes Sim. centros, nacional e internacionalmente. Com certeza. E o doutor Eric, como médico, como especialista, tem ainda. Já concluiu o doutorado? Tem ainda algo que almeja, doutor, para continuar aperfeiçoando e trazendo ainda mais conhecimento e melhorias para o Hospital São José e para a cidade também, né? O doutor não atua só no Hospital São José. Tem algo que almeja ainda conquistar e ir para frente? Eu sei que o doutor dá aula fora também do estado, enfim, tem alguma coisa aí que sonha ainda em alcançar como É, profissional? eu acho ah, que hoje é importante tanto para a saúde física quanto a saúde psicológica de todo profissional a achar um meio em qualquer profissão, né, com que faça que a nossa curiosidade seja despertada. Sim, Então, manter a curiosidade, né, eu preciso efetivamente estar inserido em algum projeto, algum trabalho. Isso é essencial para sim. qualquer profissão. Motiva. Então, eu fico ansioso para saber o resultado lá de um tratamento que a gente está fazendo, de uma pesquisa, de como vai sair um residente. Então, eu acho que esse ambiente dinâmico Tá. que as ansiedades, que os projetos, que a profissão traz, ajuda a melhorar, né? Então, como profissional, como pessoa, em todos os sentidos. Então, realmente, sempre tem algum projeto novo, né? Mas pretendo aí, nos próximos anos, cada vez mais poder formar a nossa, a, a nossa, a nossa equipe, os nossos egressos, os Claro. nossos profissionais, de maneira mais completa possível. Então, nós temos investido, né, nesses 3 anos de residência Residência. que são disponíveis aí pelo Ministério da Educação para anestesiologia, aprimorar em projetos principalmente relacionados à simulação. Então, Uhum. acho que esse é o grande desafio do Hospital São José, no qual eu estou inserido nesse Uhum. processo. Nós temos um centro de simulação Sim, é. relacionado à imagem, à ultrassonografia para o residente, que tem sido modelo realmente para muitas instituições, tem sido Uhum. um trabalho É um diferenciado, centro de simulação onde os residentes conseguem visualizar, de certa forma, por intermédio de um boneco, um simulador, né, o simulador. que vai acontecer no procedimento. É isso, né? Exatamente, todas as estruturas orgânicas, a imagem, então, aquilo tirando cada vez mais aquele ambiente de treinamento real, onde nós Aham. temos um paciente enfim, temos o foco no paciente, ao mesmo tempo tem que ensinar. Isso Claro. tem sido cada vez mais substituído pela simulação realística, que é um Uhum. ambiente onde nós temos todo o tempo para fazer brainstorm, para fazer discussões. Cada vez mais os simuladores se aproximam de maneira impressionante da realidade do tratamento do Olha, que paciente, bacana. né? Então, esse é o grande desafio, o grande projeto para os, assim, não digo para os próximos anos, né? Mas para
de maneira já precoce no hospital, né? Tá. Nós temos a irmã Valcirene hoje, por exemplo, que é a coordenadora Serviço. da comissão de residência médica Aham. pelo hospital. A irmã Valcirene, para ter uma ideia, ela fez a dissertação de mestrado dela em simulação. Eu tive o grande prazer de fazer parte da banca de defesa da sua dissertação. Eu acho que o hospital, de novo, como missão, como valor, converge para esse investimento Uhum. com relação ao ensino. Eu acredito que prioridades com relação à instituição e projetos, como foi a pergunta, eu acho que esse é o que está nos primeiros lugares aí. Tá certo. Doutor Eric, é sempre muito bom conversar contigo, né? De saber se tem um interesse pelo ensino, né? De estar disseminando conhecimento aí. Continue assim, continue conosco no Hospital São José. É muito importante ter essa visão de pessoas que pensam naquilo que está trazendo de novo, aquilo que traz de novo, né, colocando o Hospital São José aí em todos os lugares que a gente sabe que tu faz isso com muito carinho, né? Obrigada pela participação aqui no nosso horário de visita e a gente com certeza vai conversar outras vezes sobre outros assuntos. Eu sei que tem mais história para a gente contar. Muito obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço, é um prazer, parabéns pelo programa, momentos muito marcantes aí na história do Hospital São José. Com, Parabéns. com certeza. Obrigado. Então, o nosso horário de visita chegou ao fim, mas a gente com certeza terá outros episódios aí para contar muitas histórias sobre tudo que acontece no Hospital São José. Até a próxima!